Graças e paz, povo de Deus. Amém, queridos? Amados, nós vamos, mais uma vez na presença de Deus, nós vamos adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo por a sua graça e seu poder e tudo quanto Ele tem feito a nosso favor. Nós precisamos lembrar das suas misericórdias para conosco. Tudo que Ele tem feito tem sido perfeito e muito bom. Mesmo diante de todas as situações, nós precisamos glorificar a Deus pela sua bondade e pela sua fidelidade. Gostaria de ler um trecho do Salmo de número 124. Ele diz: se o Senhor não estivesse no nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorado vivos, quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. O nosso socorro está em o nome do eterno Criador dos céus e da terra. Então o Salmo de número 124, ele nos dá a graça de nós lembrarmos que nós temos liberdade em Deus e que nós somos vitoriosos por Ele. Apesar de todas as situações contraditórias, aqueles que acreditam, que confiam em Deus, têm subsistido. E nós vamos continuar nos subsistindo através da graça divina. Por isso, nessa live, nós gostaríamos de ministrar ao teu espírito o que Deus também tem ministrado ao nosso espírito. Que Deus possa cobrir a tua vida com o seu sangue precioso e possa também abençoar a tua casa, a sua família, possa derramar precioso favor através da sua vida, através da graça dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar a Deus junto com os levitas, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa derramar essa preciosa graça sobre você. Onde você estiver também, adore a Deus. Ele tem desejado que os homens o adorem, que o glorifiquem. Essa é a nossa missão, o nosso compromisso e a nossa responsabilidade, para que Deus possa mudar a nossa sorte, em nome de Jesus. Amém. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres ver o coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa
pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Senhor. Voltamos a te adorar e render graças ao teu nome, porque não há outro como tu. Só o Senhor merece ser adorado e exaltado por cada um de nós, em toda essa nação brasileira, em todo esse estado, Senhor, em toda esta cidade, em todos os lugares da terra. Adoraremos ao teu nome, chamaremos à existência o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Abraão. O nosso Deus será glorificado, exaltado, para que seu nome venha a ser glorificado em toda a terra, e ele possa operar segundo a sua misericórdia sobre nós. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Santo Jesus, digno Senhor, e adoramos, Santo, tu és digno, Pai. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana.
fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem somos nós, Pai? E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
Quem é igual a ti, Rei de glória, príncipe de paz, conselheiro, Deus forte, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ó Santo de Israel. A ti adoramos, a ti glorificamos, chamamos a existência a tua presença gloriosa, a manifestar sobre cada lar, sobre cada família, a manifestar sobre cada adorador que o Senhor tem levantado nesse tempo, para que teu nome venha ser exaltado, Santo. Ele é digno, todos os povos, todas as nações bendigam o nome do Senhor. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. a Ele a glória, a Ele a glória. Santo, A Ele a glória, pra sempre. Amém. Ele é digno de ser adorado. Maravilhoso, Senhor. Quem é como tu, Santo? Sabemos conhecer Deus. Ó, quão insondáveis. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Maravilhoso é o Senhor dos exércitos. Ele peleja por nós. As riquezas do saber e o conhecer Deus. Ó, quão insondáveis. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. Ele é digno. A Ele a glória. Exalte o seu nome. Ó, Santo. Sempre amém. Aí a glória, A Ele a glória, A Ele a glória. a Ele a glória. Só Ele. glória, glória, glória. Sim, meu Deus. Oh, bendito Rei de glória, Santo. Santo. Pra sempre amém. Quem é como o nosso Deus? Aleluia. Só Ele é digno de receber a adoração do seu povo. Por isso não devemos nos calar, mas oferecer ao nosso Rei a nossa adoração, a glorificação a qual Ele está em seu trono e carece ser adorado. Todo ser que respire, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. É momento de adorarmos também o nosso Rei, por aquilo que Ele é, santo e precioso, gracioso e extraordinário. Ele carece ser adorado por aqueles que estão na terra. Esconda-me em ti. Sim, meu Deus, esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Oh, aleluia. As asas do teu amor. Ei, Santo.
o nome do Senhor. Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Eu amo seu nome. Eu te amo, Jesus. Oh, meu Senhor, e agora eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Ele é lindo. Santo. Qual eu sou, quando Deus é assim na terra. Qual eu sou, Digno. qual eu sou, quando Deus é assim na terra. Qual eu sou, Eu sou da adoração, nosso Rei. qual eu sou, quando Deus é assim na terra. Esse é o som do carpinteiro batendo na porta, do carpinteiro batendo na porta. Esse é o som do carpinteiro batendo na porta, do carpinteiro batendo na porta. Esse é o som de dentro eu abro a porta, de dentro eu abro a porta. Esse é o meu som, de dentro eu abro a porta, de dentro eu abro a porta. Esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Arruma a casa, arruma a casa da minha casa, Do Senhor. carpinteiro arrumando a casa, Arruma a sua do igreja. carpinteiro arrumando a casa. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimado, vem pode entrar, a casa é sua, e vem queimado, vem pode entrar, a casa é sua, e vem queimado, vem pode entrar, a casa é sua, e vem queimado, vem Ele é digno. Entra em nossa casa. Santo Deus.
mais uma vez. Ele é maravilhoso. Queremos ver o céu descer. A terra clama. A terra clama. Santo Deus. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez. Mais uma vez. Queremos ver Oh, digno. Ele é digno de ser adorado pela sua noiva. A noiva adora. A noiva glorifica o Rei da Glória. A noiva chama. Chama o Rei da Glória. Ora vem, Senhor Jesus. Queremos, Senhor. Poderoso Deus. Aclama. Oh, digno. Quem é como tu, Santo? Santo maravilhoso. Te adoramos. Precioso, glorioso. És o sol da justiça. Tu és, meu Senhor, o bálsamo das nossas Não vidas. queremos ver no céu outra chuva, queremos Yeshua, Yeshua Mashiach. Não queremos ver no céu outra chuva, queremos Filha de Yeshua. glória, queremos ver Yeshua. Queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Ele é glorioso, santo e precioso. Merece ser adorado. Oh, Ele é como Rei de glória. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz os céus se descer. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz os céus se descer. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz os céus se descer. Ele virá. Ele virá. Vamos! Vamos adorar! Ele virá. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia, Santo. É maravilhoso o Rei da Glória. O Rei adorado, nosso Rei. Maravilhoso. Não dá vontade nem de parar. Dá vontade de continuar adorando, bendizendo e exaltando esse nosso Rei. Porque Ele convém ser adorado pelo seu povo. Convém que a sua igreja o adore. Convém que todos os povos da terra adorem o grande Rei, o soberano sobre toda a terra. Nós assim precisamos investir um tempo para adorá-lo, sozinho,
em nosso quarto, ou em nossa casa, em algum lugar, adorá-lo, glorificá-lo nas madrugadas, clamar a Ele, porque Ele pode mudar a história dessa nação, pode mudar a nossa história, pode mudar a tua história, pode mudar a história de todos aqueles que querem ser transformados para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado Amém, seja o Senhor. Jesus. Oh, Espírito Santo. Queridos, nós vamos abrir a palavra para nós lermos um trecho das Escrituras, para que nós possamos ministrar a palavra nessa noite para você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A palavra está no livro de Abacuque, no capítulo de número 3. No versículo de número 16, diz a Bíblia, Abacuque 3,16: Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Nós temos uma palavra a qual Deus deu ao profeta Abacuque, de dias que viria sobre aqueles que estavam fazendo julgo sobre o povo dele. E Abacuque, quando ouviu isso, ele ficou estarrecido. A palavra diz que ele ficou como trêmulo, seus ossos desfaleceram e as suas pernas vacilaram. Nós encontramos um homem de Deus diante de uma situação como tal, sabendo que um dia haveria de suceder, que Deus colocaria a mão nos seus adversários e puniria eles por aquilo que eles estavam fazendo. E na sequência, a Bíblia diz que o profeta pronunciou o versículo 17, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de oliva, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Glória. Amém, queridos? Eu costumo dizer que esse texto é a expressão daquilo que nós, muitas vezes, não estamos de acordo com o que está acontecendo. Como o profeta também, ele não estava de acordo com as coisas que estavam acontecendo. As coisas não estavam culminando para o seu anseio, para o seu propósito. Mas ele, todavia, ele dizia: eu posso me alegrar em Deus, apesar das coisas não estão do jeito que eu gosto. As coisas não estão do jeito que eu quero. Todavia, eu posso me alegrar em Deus. Eu posso glorificar o meu Deus. Eu posso bendizê-lo. Como ele diz nesse texto, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva na videira, mesmo falhando toda a safra de oliva, e as lavouras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Nada estava talvez como o profeta desejava, como ele queria. Mas aqui nós olhamos para esse profeta e entendemos que dentro dele havia um espírito de gratidão pelas coisas, mesmo não estando no lugar. E eu quero dizer, isso é fé. A importância de ter fé dentro de nós, mesmo em instâncias difíceis, em situações que não estão do agrado que você tem ansiado para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para as suas finanças, para a situação do nosso Brasil, para a situação do universo, ou seja, toda a terra. Todavia nós precisamos nos alegrar em Deus. Amém. Há um Deus que pode mudar a história, há um Deus que pode mudar toda a circunstância, mas Ele precisa encontrar homens de fé, pessoas que decretem a sua palavra, pessoas que professem a sua palavra mesmo em uma situação de caos.
em uma situação de horror, uma situação de calamidade, ou uma situação de dor profunda. Nós precisamos de lembrar que o Deus de Abacuque é o nosso Deus, e que Ele fez proezas no passado, e que Ele faz proezas nesse presente. Ele continuará fazendo proezas, porque é um Deus fiel, nunca negou de fazer coisas proveitosas para aqueles que o clamassem, aqueles que suplicassem. Por isso, nós precisamos adorá-lo em toda instância, e fazer essa festa de adoração a Ele, porque desde os tempos remotos, Deus se mostrou Senhor de todas as coisas. Ele tem controle de todas as coisas. Não é o diabo que promove coisas horrendas sobre a terra. Deus promove essas coisas. O diabo não tem poder sobre essas coisas para fazê-las. Deus é quem permite acontecer tais coisas. Tais coisas sinistras sobre a terra acontecem quando Deus permite suceder, porque Ele é o dono do universo. A mão dele está sobre todo o universo. Se Ele não quiser, nada acontece. Mas se Ele permitir, as coisas sucederão. Elas acontecerão. Elas virão sobre a terra de uma maneira a qual talvez nós não queríamos que acontecesse. Então Deus permite estas coisas, sim. Permite para que nós nos acheguemos a Ele, para que nós nos voltemos a Ele, para que nós nos rendamos a Ele, para que haja na pessoa dEle a transformação, porque as nossas fraquezas, elas são denotadas quando consideramos que através da nossa força, do nosso empenho, da nossa batalha, ou de tudo aquilo que nós fazemos, nós não conseguimos sair daquele estreito ao qual nós fomos submetidos. Então reconhecemos que somos frágeis diante daquela situação adversa, e então podemos clamar a Deus. Talvez não há pai, não há mãe, talvez não há esposa ou esposo que possa nos dar um respaldo, mas existe uma pessoa chamada Deus Todo Soberano, o Criador dos céus e da terra, a quem nós chamamos de Elohim, o Deus Criador. Aleluia. O Yahvé, o Todo Soberano. Ele pode vir com a sua essência e seu poder e mudar a sorte de quem anseia e de quem espera. Se essa é a nossa fé, Ele virá. Como nós acabamos de declarar, Ele virá, Ele virá, Ele fará as coisas grandiosas, mas é necessário que um povo clame, é necessário que um povo ore, é necessário que um povo se coloque ante a sua face, para que Ele venha com poder, para que Ele opere de maneira sobrenatural sobre toda a terra. Quero dizer a você, há uma importância de nós suplicarmos, porque no passado também houve coisas estranhas e extraordinárias sobre a terra, houve coisas horríveis sobre a terra. Por exemplo, nós abrimos aqui o texto do livro de Números, no capítulo de número 33, nós encontramos um feito horrendo aqui. Números, no capítulo de número 33, eu encontro uma situação aqui bem estranha que ocorreu. Uma praga veio sobre o povo, e aquela praga podia ter trazido um problema sério para aquele povo. Mas o que sucederia? Sucederia que o povo precisava de uma presença gloriosa de Deus para suplicar o seu favor, porque na necessidade Deus poderia vir e fazer uma obra tamanha e gloriosa. Por isso eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra ela nesse livro aqui, para que nós possamos falar dessa palavra para o seu coração. Antes eu quero voltar aqui no texto, queridos, que eu achei provenientemente. Abra Números 25. Números 25. Está escrito o seguinte: o povo de Israel, um texto está diante aqui, capítulo 25, versículo 1 diz: durante o tempo em que os israelitas estabeleciam no vale de Sitim, que é o vale das acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe:
toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. E Moisés instruiu os juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo, que se deixaram perverter e terminaram por adorar o Deus Baal Peor. Veja, queridos, nós temos aqui, nesse livro de Números do capítulo 25, um ato horrendo que sucedeu sobre a vida do povo. Ou seja, Deus naquele dia se irou porque o povo de Deus havia se corrompido com as mulheres moabitas. Eles se deitaram com as mulheres moabitas e fizeram toda sorte de erros, a qual Deus não quisera que eles fizessem. E nesse texto aqui, propriamente dito, no capítulo 25, a Bíblia diz que Deus então, ele envia uma praga sobre aquele povo por conta de que o povo estava se envolvendo com as mulheres moabitas, as mulheres midianitas, e aí então o povo passou a adorar também Baal Peor. Eles passaram a adorar uma outra divindade. E Deus não gostou dessa situação, dessa atitude daquele povo. Ou seja, Deus pode visitar a terra com malefícios e com pragas e com morticínio. Deus pode. Estas coisas sucedem, sim, sobre a face da terra. Elas vêm quando nós irritamos a Deus, quando nós promovemos alguma coisa que não foi do agrado de Deus. A terra está gemendo, a terra está sofrendo por conta dos nossos pecados. A palavra diz que os nossos pecados testificam contra nós. Por isso, os males nos sobrevêm. E nós precisamos, então, entrar na presença desse Deus para que as coisas mudem. Mas a Bíblia diz que aquele mal veio sobre aquele povo. E imediatamente, então, a Bíblia diz que Moisés foi instruído para que pegasse aqueles juízes de Israel, cada um deles, para enforcar os homens da tribo, aos quais estavam se envolvendo com aquelas mulheres. Eles precisavam fazer isso para que aquele ato acabasse em meio ao seu povo. Ou seja, quando estas coisas sucedem, os homens precisam ter uma atitude. Deus pode fazer algo, mas nós, como homens da terra, nós, como os adoradores de Deus, precisamos tomar uma atitude. E a Bíblia diz que: eis que chegou um homem israelita trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sobre os próprios olhos de Moisés e de toda aquela congregação dos filhos de Israel, que se levantaram e choraram à entrada da tenda do encontro. E assim Finéias, o filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu aquilo e apanhou uma lança. E a Bíblia diz que ele foi atrás daquele homem que se envolveu com uma mulher. Dessa feita já não era uma mulher da linhagem moabita, mas era uma mulher de linhagem midianita, chamada Cosbe. E ele então a leva para dentro da sua tenda. E esse filho, esse neto de Arão, ele pega uma lança. E assim que esse homem vai se deitar com aquela mulher, ele transpassa aqueles dois dentro daquela tenda. E naquele exato momento, a Bíblia diz, amados, que Deus tomou uma posição. A Bíblia diz que seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou pelo ventre juntamente com a mulher midianita. Então imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Isso, a ação de Finéias, fez com que aquele ato imoral que estava atacando aquela nação, que estava liberado uma peste para um morticínio terrível, a qual dentro desse ambiente já havia morto 24 mil pessoas, havia morrido aqui. 24 mil homens de Israel haviam morrido nessa situação, por conta de uma barbárie sucedida entre o povo, a qual se deitou com mulheres estrangeiras e até mesmo foi adorar Baal Peor. E eles sacrificaram a esse Deus, eles fizeram os seus sacrifícios, eles fizeram as suas adorações, eles passaram a comer diante dessa divindade. Por isso, queridos, Deus então fez com que a morte viesse sobre aquele povo. Mas há um jeito de mudar isso? Sim, havia uma maneira de se mudar isso. Havia um jeito, tinha que ser uma atitude de alguém que pudesse honrar a Deus com uma atitude. Quando então esse jovem por nome de Finéias, da tribo de Levi, ele pega a sua lança e ele transpassa aqueles dois que estavam em um ato ilícito diante da face divina, a Bíblia diz que Deus imediatamente fez cessar aquela situação horrenda.
Deus pode mudar a situação da nossa nação brasileira. A situação do Covid-19, que tem lutado contra a nação e dizimado já milhares de vidas. Nós sabemos que nós podemos entrar com a nossa petição diante de Deus. Nós precisamos ter uma atitude diante do Pai das luzes, o Senhor dos exércitos. Ele pode mudar a história do homem. Amém. Se nós tomarmos uma atitude, talvez não seja a mesma atitude de Finéias, porque essa situação não cabe tomar uma atitude como tal, mas cabe nós nos humilharmos diante de Deus, de nós nos rendermos diante dele, para que ele possa mudar a nossa história, para que ele possa mudar a história dos homens aos quais ele quer que clame, que suplique a ele. Eu e você podemos fazer isso. Nós podemos suplicar ao Senhor para que ele mude a nossa história, para que ele possa transformar os nossos corações, para que ele pode mudar a história de todos os homens que puder clamar e suplicar a ele. Eu sei que você, nós podemos fazer isso, porque o nosso Deus tem poder e ele quer derramar sobre nós essa sua presença gloriosa. Se nós assim fizermos, tomarmos uma atitude, ele pode vir e ele pode fazer algo glorioso por mim e por você, pela nossa casa. Ele pode fazer pela nossa família. Ele pode mudar a nossa sorte, ele pode mudar a nossa história, uma vez que nós tomamos uma posição. Porque Deus, ele sempre fez isso quando os homens tomaram uma posição. Qual é a nossa atitude diante dessa causa? É quando nós nos voltamos para Deus e podemos tomar uma posição de acordo com a sua graça e a sua misericórdia. Eu encontro aqui também no mesmo livro de Números. Vamos para o número 16. Vamos deixar o número 33 e vamos para o número 16. Acontece um fato também, onde nós podemos ler aqui no versículo de número 16, versículo 10. Ele diz: Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio. Vós conspiraste contra Deus, tu e a tua assembleia, que é Arão, para que murmureis contra ele. A seguir Moisés mandou chamar Datã, Abirão, filho de Eliabe, mas eles retrucaram: não iremos. Ou seja, eles se portaram de uma maneira rebelde diante de Deus. Eles queriam oferecer incenso diante de Deus na medida que os filhos de Arão ofereciam, mas eles não podiam oferecer esse incenso. Isso atraiu a ira de Deus. E eu encontro aqui no versículo de número 47, mais à frente, a Bíblia diz, lá no mesmo capítulo ainda, no capítulo de número 16, a Bíblia diz que, versículo 42, quando porém o povo se ajuntou novamente contra Moisés e Arão, eis que eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor surgiu. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor avisou Moisés: ide, sai do meio dessa congregação, e em um só momento os aniquilarei a todos. Queridos, no momento em que li o versículo anterior aqui, eles estavam em uma sedição contra Moisés e contra Arão. Eles queriam oferecer incenso, quando na verdade não era para eles oferecerem. Eles fez uma sedição, ou seja, foi uma revolta de Corá, Datã e Abirão. Se revoltaram contra Moisés, se revoltaram contra Arão, contra o serviço arônico, ou contra o serviço do sacerdote Arão. E imediatamente a Bíblia diz que Deus se revoltou contra aqueles homens. E a Bíblia diz que eles foram engolidos pela terra. Literalmente, eles foram engolidos pela terra. Deus não os poupara, porque eles fizeram algo que desagradara a Deus. O que temos feito que Deus tem permitido esse grande mal sobre essa terra? O que temos feito em toda essa nação que Deus permitiu que o Covid-19 viesse contra essa nação? Queridos, nesse texto ainda que eu estava lendo, a Bíblia diz que o povo critica Moisés de novo. E sempre que havia uma crítica contra o seu sacerdote, Deus tomava uma postura de ira e de revolta contra o povo. E a Bíblia diz, no versículo de número 44, e o Senhor avisou a Moisés: ide, sai do meio dessa congregação, e em um só momento os aniquilarei a todos. Contudo, eles imediatamente se atiraram sobre o seu rosto em terra. Ou seja, Arão e Moisés
se prostraram diante de Deus. Porque é necessário, queridos, que nós nos prostremos diante de Deus, diante da sua ira. É importante, se nós queremos que as coisas se mudem. É importante que nós queremos que a nação seja transformada, que a economia da nação seja transformada, que as nossas famílias sejam moldadas, sejam purificadas e que o Covid-19 não toque as nossas famílias. Nós precisamos nos prostrar e nos render, pois a Bíblia diz que nós somos sacerdotes nesse tempo, somos reis e sacerdotes para Deus. Nós devemos tomar uma atitude como Arão e também como Moisés, se prostraram diante do Senhor. A Bíblia diz, e se atiraram sobre o seu rosto em terra. E em seguida Moisés pediu a Arão, toma o incensário, põe nele fogo do altar, e em cima o incenso. É importante que nós ofereçamos a Deus o nosso incenso de adoração e oração e súplica. Nós precisamos, como povo de Deus, oferecer um incenso de louvor e adoração e glorificação ao nosso Deus. Ele pode mudar a nossa história se nós pegarmos o nosso incensário de adoração e de louvor e honra a Ele. Tudo pode ser transformado, tudo pode mudar pela atitude de um homem, como Finéias tomou atitude naquela ocasião de Baal-Peor, como Moisés e Arão tomaram atitude nessa ocasião de se prostrar e se render. Imediatamente se tomaram a posição novamente de levantar e também oferecer a Deus um incenso diante dele, de aroma suave e fragrância às suas narinas. Nós precisamos oferecer algo agradável às narinas de Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa humilhação diante dele, dizer: Deus, nós precisamos da tua misericórdia, perdoa os nossos adultérios, as nossas prostituições, os nossos erros, as nossas mentiras, os nossos enganos, Senhor, perdoa-nos, nós temos pecado contra ti, amado Deus. Deus poderá vir quando esse incenso subir a Ele, porque o que tem subido diante de Deus é uma fragrância terrível, é um cheiro maligno que tem fluído na presença das narinas divinas. Deus quer que isso tudo mude, mas nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos oferecer algo que seja agradável, e Ele pode mudar e remover o Covid-19 da nação brasileira e de toda a terra. Se um homem se colocar diante dele, se nós como nação que serve a Deus, nos voltarmos para Ele e nos humilharmos diante dele, Ele muda a história, Ele muda a nossa sorte. Queridos, a Bíblia ainda diz, a palavra dizendo: e vai depressa a congregação a fim de realizar o ritual da propiciação pelos pecados desse povo, porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. A morte estava assolando naquele dia, a morte estava matando, 14.700 pessoas já haviam morrido. Então Arão e Moisés tomam a posição: temos que oferecer algo que agrade a Deus, para Deus mudar a situação, para Deus mudar a sua atitude. Nós temos, como homens de Deus, tomar uma postura, como mulheres de Deus tomaram uma postura, jovens de Deus tomaram uma posição. Deus mudou a história dos ninivitas no caso de Jonas, porque aquele povo se rendeu, se humilhou e buscou a Deus. Deus pode mudar a nossa história nessa nação e nem permitir que a nossa economia seja abalada quando nós tomarmos uma posição, nem permitir que a economia da sua casa seja abalada. Se você, eu, se nós nos prostrarmos, nos humilharmos, nos rendermos a Deus, Ele vai mudar a nossa sorte, a nossa história. O que nós temos feito nesse tempo? Qual é a nossa posição nesse tempo? Temos gastado tempo jogando dominó, ou jogando bozó, ou vendo na internet alguma coisa que não presta. Qual é o nosso tempo gastado diante de Deus para mudar a nossa sorte nesse tempo, queridos? Façamos a obra e Deus mudará a nossa sorte. Diz a Bíblia ainda, queridos, e a palavra diz: e Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira, e correu para o meio da assembleia. A epidemia de fato já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu o incenso e realizou o sacrifício de expiação pelo pecado do povo. Arão, ele fez isso para a expiação do pecado, para que Deus pudesse ver aquilo e Deus pudesse ser detido, para que não prosseguisse mais a matança no meio do povo. Deus quer algo de nós para parar a epidemia ou a pandemia, que é o desespero que está no meio das nações da terra. O que os povos estão a fazer, o que nós estamos fazendo para mudar essa situação de pandemia.
Arão fez, Finéias fez, nós precisamos fazer. Amém. Moisés fez, Arão fez, o que nós estamos fazendo? Diz a Bíblia, Arão colocou-se entre os mortos, versículo 48. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. A praga cessou. A Bíblia diz que a praga cessou, ela foi embora. Foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá, aquela a qual eles queriam oferecer incenso, a qual eles não haviam sido nomeados para aquilo. Queridos, tomamos uma posição. Aleluia. Tomamos uma posição, eu, você, nós, como igreja de Cristo. Homem e mulher, jovem que teme a Deus, ou que não teme, comece a temer. Comece a temer. Esse é um tempo de nos rendermos a Deus. Esse é o tempo de nos prostrarmos a Ele. Se isso não for suficiente, Deus manda algo pior que isso. Que nós nos rendamos a Ele de coração. Que nós nos prostremos a Ele. Que nós entendamos que só Ele pode mudar a nossa história e a nossa sorte para a glória do Seu nome. Assim seja. Amém, queridos? Senhor, eu quero te agradecer por esse povo que pôde nos ouvir até Em então. nome de Jesus. Quero te agradecer pelo teu grande amor e por essa palavra. Quero te agradecer por aqueles que tomam a posição nessa ocasião de se render a Ti, ao Senhor, e confessar o Teu nome como o único Senhor e Salvador, para redimir as suas vidas, para tomar as suas vidas e a partir de então tomar uma posição de ir para a tua casa, tomar uma posição de receber a Ti como o Senhor de sua vida, Aleluia. confessar os Teus decretos e professar a sua fé em Cristo Jesus, e mudar a sorte desse homem e dessa mulher. Nós oramos e declaramos que cada um que abriu o seu coração para confessar a Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, esses possam ser norteados para uma vida nova e transformada. Que o Senhor tome a nossa nação e convença cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. E que nós tomemos uma posição de mudança, para que nós nos humilhamos diante de Ti e nos rendamos ante a Tua face. As coisas não estão como nós queremos, mas nós podemos mudar a sorte, Senhor, desta nação. Assim como Abacuque disse que não estava do jeito que ele queria, nós sabemos que não está do jeito que nós queremos, mas nós podemos tomar uma posição adorando ao Senhor, exaltando o Teu nome, glorificando a Ti, nos humilhando diante de Ti, confessando os nossos pecados diante do Senhor, oferecendo um incenso agradável ante a Tua face. Receba, Senhor, receba, Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, Senhor, a sua rainha. Oh, Santo Deus, glorioso, Santo, maravilhoso Deus, Ele é Santo. Obrigado pela sua participação. Obrigado por estar conosco nessa ocasião tão oportuna de adorar a Deus e glorificá-lo e ouvir a sua palavra. Que
Que Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida, poderosamente. Encha a tua casa de poder e de unção. Encha a tua vida de graça e de autoridade. E que possa fazer de você um instrumento de Deus nesse tempo. Aleluia. Levando a sua vontade aos corações que necessitam de paz, de amor e de refrigério. Fique na paz, no nome de Jesus, para a glória de Deus.